enquanto o professor Aristeu organiza aí, primeiro, boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer ao professor Aristeu, uma das mais importantes referências na área de CFD, né, está aqui conosco, e de deu o tempo, né, de poder fazer uma palestra, e, logicamente, por ter aceito o convite e a oportunidade de participar desse evento, né. A palestra a ser apresentada tem como título Modelagem Matemática e Experimentação Computacional Aplicada à Engenharia. E vamos à leitura do currículo do professor Aristeu. Engenheiro mecânico pela UNB, mestrado na UFSC e doutorado em Mecânica e Hidráulica em Grenoble, França. Professor titular da UFO, atua na área de Engenharia Mecânica com ênfase em CFD. Professor, muito obrigada por estar aqui conosco, e a palavra é sua agora. Obrigada. Obrigado, Mariana. Vocês estão visualizando bem a tela? Sim, professor. Ok. Então, eu agradeço também à comissão organizadora da Semana de Engenharia Civil pelo convite. E vamos, então, abordar essa temática que envolve a modelagem matemática e experimentação computacional aplicada à engenharia. Para alguns, esta denominação experimentação computacional pode chocar, mas contra os fatos não tem argumento, tá? O que fazemos hoje em termos de modelagem e simulação computacional de forma incompetente uma verdadeira experimentação. Bom, antes de começar a apresentação, gostaria de só apresentar para vocês aqui o nosso laboratório, MF Lab, que é o Laboratório de Mecânica dos Fluidos. Aqui nessa imagem vocês estão vendo o cursor? Sim. Hã? Sim, estamos. Ok. Então, nessa imagem nós temos aqui o laboratório, e o lado interno aí algumas salas, né? Talvez... Não, a Mariana não pode ser vista aqui, eu acho que não dá para ver a Mariana. É um laboratório essencialmente de modelagem matemática e computacional, então precisamos de equipamentos dessa natureza, ou seja, são cluster de máquinas. Esse aqui é o primeiro cluster que nós construímos nós mesmos no laboratório, é um cluster conhecido como tipo BioFull, significa que ele é construído com máquinas individuais, com equipamentos que a gente possa substituir a qualquer momento e que não tem dependência de fabricante. Já esses clusters aqui são clusters de maior performance e são de marcas específicas. Hoje a gente conta aí com em torno de 20 teraflops de capacidade de processamento. Bom, então, para falar dessa temática, primeiro vamos tentar aí definir, né, o que é engenharia. Então, a definição que encontramos, inclusive nos livros de introdução à engenharia, uma definição plausível, né, seria que é o uso do conhecimento técnico e científico e de recursos naturais, tendo em vista um benefício social. Então, a engenharia está enquadrada dentro dessa definição. Se a gente reúne conhecimento, recursos naturais e busca desenvolver alguma coisa que traga algum benefício social, então nós estamos enquadrados nesse contexto aí que é a engenharia. Quais são os paradigmas que a gente deve observar com bastante cuidado na prática da engenharia? Primeiro, bastante importante, preservação da natureza. Depois, sempre buscamos o menor custo de desenvolvimento de um dado projeto. Maior agilidade possível e a maior segurança para o usuário do produto. Então, vejam que praticar engenharia, e nós vamos mostrar isso lá no final da apresentação, com um exemplo de desenvolvimento de um produto bastante interessante para a sociedade. Então, praticar engenharia é, na verdade,
viver com aspectos conflitantes. Ao mesmo tempo que a gente quer agilidade, nós queremos baixo custo e queremos segurança. Então, são aspectos bastante conflitantes e que o engenheiro tem que lidar com isso no dia a dia. Então, ser engenheiro é lidar com desafios. Bom, a engenharia naturalidade requer modelagem. Tá? Então, já foi a época que a gente fazia modelagem nas universidades para aprender a modelar. Hoje a gente tem que saber modelar porque praticar engenharia requer que a gente modele. Mas, o que é modelagem? Então, vamos discutir um pouco sobre isso, que é um dos aspectos da nossa apresentação, é a modelagem. Então, aqui nós temos 3 figuras que eu queria exemplificar com elas, né, o que é a modelagem. Então, se a gente pergunta para vocês o que vocês estão vendo aí, então, não posso apontar para ninguém, eu não estou vendo vocês, mas alguém pode responder, por favor, o que está sendo visualizado nesse slide. Pode responder sem medo. Uma turbina, um dinossauro e um átomo. Ok. Então, essa é a resposta mais frequente que a gente tem. A gente sempre usa esse tipo de exemplo nas nossas aulas, inclusive, para ilustrar a modelagem. Porque, vejam que, na verdade, o que nós estamos visualizando não é uma turbina, não é um dinossauro e também não é um átomo. O que nós estamos visualizando aí são modelos. Um modelo de turbina, um modelo de um dinossauro e um modelo de um átomo. Esses 3 modelos que a gente está visualizando aí são conhecidos como modelos icônicos. Por quê? Nos dá uma ideia tridimensional dessa realidade que a gente está colocando aí representada. Então, são modelos icônicos na forma de imagens, né? Então, a resposta que foi dada, ela é muito natural. Porém, quando a gente está lidando com a modelagem, quando a gente está falando de modelagem, a gente começa a perceber que modelo é alguma coisa que representa uma dada realidade. E aí existem muitas formas da gente representar uma realidade na forma de modelos. E é isso que a gente vai discutir um pouco antes de entrar na modelagem matemática. Aqui, por exemplo, nós temos aí uma aeronave. Vejam que eu acabei de cometer um erro, né? Nós não temos aí uma aeronave, o que nós temos aí é um modelo icônico de uma aeronave, que nos dá uma ideia muito clara, né, do que é este objeto que nós estamos representando com esse modelo. É um modelo icônico. E esse modelo, ele poderia estar lá quando foi feita a fotografia, ele poderia estar com a mesma dimensão do problema real, do problema físico que a gente está modelando, ou pode estar com dimensões diferentes. Aí entra uma relação de dimensões dentro de uma dada escala. Então, este é o que a gente chama aí de um modelo icônico e visual. Agora, se nós chegamos até o túnel e olhamos lá para esse objeto, nós podemos tocar nele, nós podemos pegar nesse objeto. Aí nós vamos falar, então, de um modelo icônico material. Por que é um modelo? Porque a aeronave em si não é o que está lá no túnel. A aeronave é uma realidade física que está sendo representada por este modelo. Então, veja, que está na tela aqui é um modelo visual, mas o objeto que foi fotografado, que também é um modelo, também icônico, é um modelo icônico material, ou seja, a gente está lidando com a matéria. Ele foi feito em resina, ele foi feito em madeira, algum tipo de matéria. Bom, ainda para continuar os tipos de modelo, né, aí nós temos, nesses circuitos, nós temos aí o que nós chamamos de um modelo diagramático. É um modelo muito útil, porque permite a gente representar coisas muito complexas
e seria muito difícil de ser representados na forma icônica. Imagino que seria desenhar um circuito complexo em 3D, de forma que a gente pudesse ter uma ideia icônica do problema real. Já à direita, nós temos lá uma bateria, uma lâmpada, que são, então, componentes do modelo icônico. E abaixo, nós temos lá um circuitozinho já montado, quer dizer, temos circuito, não temos uma fotografia, ou seja, temos um modelo icônico do mesmo problema. Então, à esquerda nós temos um modelo diagramático, e à direita nós temos dois modelos icônicos. E, dando sequência, agora nós temos que falar um pouco sobre modelagem matemática. Então, um modelo matemático pode ser construído, né, utilizando aí o que nós podemos chamar de matemática natural, e, por outro lado, nós podemos também construir um modelo usando a matemática simbólica. Eu vou mostrar, para ilustrar para vocês o que a gente chama de matemática natural, eu vou mostrar para vocês dois videozinhos, tá? Eles são bem interessantes. Então, observem bem este pássaro. E o ponto mais interessante é agora. Percebam que ele está mirando e a cabeça dele está parada, porque ele está calculando. Isso. Então, a tarefa dele foi bem cumprida, porque ele usou modelagem matemática. Observem que, no momento em que ele estava pairando, o corpo dele se movimentava, mas a cabeça estava parada, porque ele estava mirando no peixinho. Ele calculou a trajetória, e, inclusive, ele calculou efeito óptico. Ele certamente mergulhou não na direção que ele estava observando o peixe, mas levemente deslocado, porque tinha um efeito óptico e, de alguma forma natural, ele sabe disso. Então, isso é um exemplo, né, de matemática natural. Agora, aqui nós temos um outro exemplo interessante. Então, observem que o cachorrinho, ele deu um salto muito bem sucedido, né? Aquela construção foi feita ali para testá-los, e naquele momento mostrou-se, né, um salto bem sucedido. Ele correu, impulsionou e atingiu o objetivo dele de forma bem sucedida, porque ele calculou. Ele teve que promover um impulso suficiente, né, para atravessar aquele vão. Então, tem ali um cálculo. Isso é matemática natural. E não são apenas os animais, digamos, irracionais que fazem isso. Nós também, os seres humanos, usamos muita matemática natural. Bom, agora, temos aí a matemática simbólica. Então, temos duas equações aí bastante conhecidas, elas são equivalentes, né? Trata-se da segunda lei de Newton, que diz que uma força aplicada a um corpo de uma dada massa, m, vai se acelerar com uma aceleração a. Então, vejam que nós estamos usando aí símbolos para representar uma lei natural. Né? A segunda equação é equivalente, só escrevemos a aceleração de uma forma diferente, né, para dizer o seguinte: a primeira equação é o modelo matemático algébrico, e a segunda equação é o modelo matemático diferencial. Bom, ainda continuando aí com os modelos, nós vamos encontrar aí os chamados modelos de linguagem. Então, nós temos aí um modelo de linguagem
humano brasileiro. Quando nós falamos automóvel, alguém pensa nesse objeto, que está aí à direita. Já no Japão, o símbolo, o modelo, para um objeto da mesma família, não é o mesmo. Ou seja, são modelos que compõem as línguas. Nós são chamados modelos de linguagem. Temos, inclusive, um modelo de linguagem para máquina. Né? Nós conseguimos, hoje em dia, graças às linguagens de programação, a gente conversa com as máquinas, usando uma linguagem que, coloquem entre aspas, elas entendem. Bom, então, feita essa rápida apresentação sobre modelagem, sobre modelos, agora vamos falar um pouco sobre modelagem. Então, essa figura é uma figura que permite a gente representar de forma rápida ideias bastante complexas. Então, nós vamos imaginar aí um dado problema, cada um imagina o seu problema, e é o que está acontecendo na primeira figurinha que aqui está. Alguém está aí pensando sobre um problema. E, para analisar esse problema, a primeira ideia é construir um modelo. Este modelo nós vamos denominar de um modelo físico, que vai representar a realidade imaginada. E o modelo físico, ele é construído através de modelo icônico, de modelo diagramático, enfim. O que importa nesse modelo físico é que a gente coloque numa folha de papel o máximo possível de informações sobre o problema real. Então, aqui eu vou colocar desenhos, sistemas de eixos, informações, hipóteses. Vou analisar o melhor possível. Digo o melhor possível porque nós só vamos conseguir analisar bem o problema depois que a gente fizer isso ou isso, que é a modelagem, a simulação, e aí nós vamos poder fazer, então, experimentos e entender melhor o problema. Mas, para fazer isso ou isso, nós temos que antes passar por uma modelagem preliminar, preparando para as modelagens subsequentes. E essa modelagem preliminar é o que nós chamamos, então, de modelagem física. Observem que a grande maioria dos pesquisadores, dos engenheiros, quando fala de modelo físico, eles já imaginam lá a aeronave dentro de um túnel. Não, aquilo lá nós vamos chamar de um modelo material. Ele é um modelo físico, porém, ele é um modelo físico material. Isso porque, na modelagem matemática, nós também temos física. Um modelo matemático que não representa a física não serve para nada. Então, um modelo matemático tem que carregar também a natureza física do problema. Por isso, nós vamos desmembrar a modelagem subsequente em modelagem material e modelagem matemática. Modelagem material é, por exemplo, a aeronave dentro do túnel, que é um modelo material feito de resina. É um modelo físico? Sim. Mas o modelo matemático que representa aquele mesmo problema é também um modelo físico. Portanto, a gente coloca a modelagem física acima das duas. E aqui nós vamos chamar, então, de modelagem material. O que nós fazemos com isso? Bom, uma vez construído o modelo material, nós vamos, então, fazer medidas, nós vamos visualizar, nós vamos retirar informações através do experimento material. Exemplos disso uma aeronave num túnel de vento, um modelo de um átomo, um modelo de um dinossauro e assim por diante. E o que a gente objetiva com esse tipo de coisa? Obter informações, né? Dados, pós-processar, e aí retirar as informações necessárias, para a partir daí construir um conhecimento e finalizar, então, por desenvolver aí aplicações. A outra linha de modelagem é a modelagem matemática. E aí, nós já vimos lá no cálculo, diferencial, integral, né, a base necessária para a construção desses modelos. A álgebra e muitas outras matérias que nos preparam para esse tipo de investimento, a modelagem matemática, que a gente pode, então, classificar em modelagem diferencial, modelagem integral, modelagem íntegro-diferencial, e ainda podemos acrescentar aqui modelos algébricos e a mistura de tudo isso. Normalmente, né, os modelos são construídos como, são compostos por esses diferentes tipos de modelos, diferencial, integral, íntegro-diferencial, algébrico.
E o que nós objetivamos com isso? Bom, por um lado, nós podemos ter problemas mais simples, cuja modelagem diferencial, integral ou íntegro diferencial admite soluções ditas analíticas ou soluções contínuas, que são bastante precisas, acuradas, que levam também à aquisição de dados. Porém, para os problemas de engenharia em especial, normalmente a gente não consegue chegar a soluções analíticas. Aí é necessário que a gente resolva esses modelos diferenciais usando técnicas computacionais. Só que para construir um algoritmo computacional, antes nós temos que passar por um modelo numérico, ou seja, transformar uma equação diferencial em um conjunto de equações algébricas. Isto é o modelo numérico. Tendo o modelo numérico, nós precisamos, então, agora resolver esses modelos numéricos, que normalmente cai aí em sistemas lineares, ou até sistemas não lineares. Mas vamos falar de sistemas lineares. Precisa resolver esses sistemas lineares. Então, tem muita operação algébrica para ser realizada, e, para isso, nós precisamos de fazer muitas operações matemáticas, e aí o recurso computacional é extremamente importante. Daí, nós temos que construir algoritmo, e os chamados códigos ou plataformas de programação. Aqui nós encontramos, então, o modelo computacional. Então, observa, nós partimos de um problema, construímos um modelo físico, chegamos a um modelo matemático dessa natureza. Daí, nós podemos ter um modelo contínuo, analítico ou um modelo numérico, e a partir do modelo numérico nós precisamos de um modelo computacional. E o que nós usamos realmente para simular um escoamento é o modelo computacional. A gente não simula o escoamento com um modelo numérico. Portanto, a nomenclatura simulação numérica é incorreta. Não é? Simulação nós fazemos com o modelo computacional. Então, veja que nós temos diferentes categorias de modelos. E é importante a gente ter rigor na nomenclatura. Caso contrário, a gente comete enganos na comunicação e podemos levar também a interpretações ruins. Vão marcando aí as dúvidas de vocês para a gente discutir mais no final. Bom, então, essa é a linha de pensamento, de uma forma geral, em termos de modelagem. Modelagem física, material, matemática, numérico, computacional, e aí nós conseguimos fazer, então, simulação. Simulação material, simulação computacional. E aqui está o tema na central, que é chamada CFD, Dinâmica dos Fluidos Computacional. Bom, por que modelar? Para compreender a natureza, para resolver problemas, para promover benefícios sociais, para acelerar e baratear mais as soluções. Nós vamos ver isso no final, um exemplo. Aqui nós temos exemplos de problemas onde a gente busca fazer a modelagem, né? Então, aqui nós temos uma modelagem icônica de uma molécula. Aqui nós temos modelagem matemática, né, com equações que envolvem operadores integrais, operadores diferenciais. Ou seja, aqui, por exemplo, nós temos o exemplo de uma equação íntegro diferencial. E aqui também é um modelo que representa uma dada realidade, né, com cores, com tamanhos diferentes. Então, são modelagens. Modelagem para a biologia molecular. Então, já foi a época que a biologia molecular era objeto de estudo apenas com microscópio. Hoje, 60%, talvez até um pouco mais, do que é feito nessa área é através de modelos computacionais. Um outro exemplo interessante é o que envolve lá a área de química. Aqui nós exemplificamos com um processo de combustão. Então, nós temos aqui uma chama. Vejam que temos cores diferentes. Essas cores representam, na verdade, diferentes temperaturas, quais são os comprimentos de onda que estão sendo emitidos, né? E reação química, num ambiente como este aqui, nós podemos encontrar aí coisa da ordem de milhares de componentes químicos. Cada componente químico, para a gente modelar essa reação, nós vamos precisar de uma equação de balanço
fazer um balanço desse componente químico. Então, este é um problema que, se formos modelar a rigor, nós vamos chegar aí a coisa da ordem de 4.000 equações diferenciais. Sabendo que, quando discretizamos, cada equação pode dar origem a um sistema, né, de milhões de equações algébricas simultâneas. Isso justifica, então, o esforço para que a gente tenha máquinas com grande potencial para cálculo, mas, o mais importante, métodos eficientes de solução. Bom, aqui nós temos um exemplo que eu vou mostrar para vocês para exemplificar a exuberância de determinados problemas de engenharia. Então, observe o deslocamento dessa dinâmica. E aqui, uma outra vista do mesmo problema. Desliga aqui na menos vazio. Perceba, então, a exuberância do escoamento neste problema, em especial o que acontece na atmosfera após a passagem da aeronave. Matematicamente, a gente demonstra, tem uma grandeza que é muito importante nesse tipo de máquina, que é a chamada força de arrasto, é a resistência ao movimento da aeronave dentro de um meio fluido, dentro do ar. Bom, se a gente pega essa força de arrasto e multiplica pela velocidade da aeronave, a gente encontra, então, a potência necessária para ele se deslocar a essa velocidade. Outra forma da gente calcular essa potência é nós modelarmos a potência de transformação viscosa de energia cinética em energia térmica, energia acústica. Vocês ouviram quanto ruído? Apesar que o nível de energia acústica é muito baixo diante da energia cinética. Mas se calculamos a potência de transformação de energia cinética em energia térmica predominantemente, em toda a esteira deixada pela aeronave, esta potência de transformação no regime estatisticamente permanente é exatamente igual à potência consumida nas turbinas. Ou seja, toda essa esteira deixada pela aeronave é traduzida, na verdade, em arrasto. Nós consumimos todo o combustível para deixar a atmosfera desorganizada. A questão, então, é, se conseguirmos projetar uma aeronave de tal forma a eliminar aquela esteira, o consumo de combustível cai proporcionalmente. Tudo que nós gastamos, quando ela está numa velocidade constante, é para deixar a atmosfera desorganizada. Então, entender esse escoamento é fundamental para melhorar o projeto, né, em termos de redução de consumo, para tornar o projeto
operacionalmente mais econômico, também mais seguro e certamente uma aeronave mais rápida. Aqui tem um outro problema interessante que envolve também o interesse pela modelagem matemática, que é essa tubulação. Aí nós estamos com um modelo icônico, mostrando para vocês, através do modelo, um problema físico de interesse na engenharia de petróleo. Então, nós temos aí uma tubulação que é estendida no fundo do mar, e aí onde nós temos esse círculo escuro, nós vamos encontrar, então, aí um vão livre, um trecho de tubulação. E as correntes marítimas vão colocar este trecho a vibrar, nós vamos ver logo em seguida, né, como que ela vibra. Essa vibração vai, então, promover um estado de tensão. E esse estado de tensão vai acabar por fadigar essa tubulação. Então, ela tem uma vida. A pergunta que se faz, ou melhor, a pergunta que nos foi feita é a seguinte: dá para estimar a vida útil dessa tubulação, de alguma forma? E qual é a forma mais simples e mais barata? Então, a forma que nós concluímos é, se você desse um robô lá embaixo, com uma sonda, e mede qual é a vibração, então, nós vamos dizer qual é o estado de tensões. E com o estado de tensões, a gente pode determinar qual é a vida útil dessa tubulação. Isso é um problema, então, que envolve aí a modelagem material, a medida da vibração lá em locus, mas combinando com um modelo matemático que, utilizando essa informação da vibração, a gente consiga dizer qual é a vida útil dessa tubulação. Então, esse é um projeto que foi desenvolvido e a tecnologia foi entregue para a empresa, mas com 90% de modelagem matemática. Então, aqui está um modelo icônico do problema, é um trecho, a tubulação ela está encurvada devido ao peso próprio, ela está ancorada nos extremos, matematicamente, né? E aí nós vamos mostrar daqui a pouco os resultados disso aí. Bom, então nós temos aí um exemplo de um problema, nós apresentamos lá o problema na forma de um modelo, cada um imaginou como que ele é na realidade. Agora, nós vamos falar um pouco da modelagem matemática do tipo diferencial. Tá? Então, vamos estabelecer o modelo matemático diferencial. Não vamos entrar nos detalhes, porque não teremos tempo para detalhar. Tá? A gente precisa aí de alguns anos, né, para detalhar essa modelagem. Onde vocês estão vendo um quadradinho, coloquem um pontinho. Então, isso aqui é uma equação diferencial que representa um princípio físico, que é um princípio de balanço de massa. Essas são as chamadas equações de Navier-Stokes, ou a segunda lei de Newton para uma partícula de fluido, que representem o balanço de quantidade de movimento linear. Muitos chamam de conservação, incorretamente, porque quantidade de movimento linear não conserva, não é necessária. A segunda lei de Newton não fala de conservação. Com a segunda lei de Newton, a gente fala de um balanço de quantidade de movimento linear. Bom, então, estabelecido aí o modelo matemático diferencial, precisamos agora do modelo numérico. Discretizamos, então, aquelas equações e chegamos aqui a equações algébricas. Né? Então, nós estamos aqui transformando, veja aqui o termo temporal, que foi transformado aqui em uma relação puramente algébrica, né? E do lado direito, nós temos ainda operadores diferenciais que serão transformados também em relações algébricas. Bom, uma vez que nós temos um modelo algébrico, precisamos agora de fazer uma quantidade muito grande de operações. E para isso, nós precisamos construir um modelo computacional. O modelo computacional, ele é composto, então, de instruções dadas em linhas de programação, que possibilita a nossa comunicação com as máquinas. A título de exemplo, temos hoje aqui no laboratório, né, uma plataforma que foi integralmente desenvolvida aqui,
A professora Mariana participou do desenvolvimento. Os professores Felipe e André, que estão em Goiânia nos assistindo, também participaram desse desenvolvimento. E é uma plataforma que hoje tem aproximadamente 1 milhão de linhas de programação. Né? Só a interface já tem aproximadamente 1,5 milhão de linhas de programação. Ou seja, um nível de complexidade bastante elevado, porque nesse tipo de atividade não existe erro pequeno. Se você erra um sinal, é o bastante para nada funcionar. Tá? Então, não dá para errar. Bom, mas a gente erra assim mesmo. E daí, né, são dias, às vezes, procurando detalhes, né, que escapam, porque a complexidade aumenta muito à medida que nós aumentamos a complexidade dos problemas. Traduzir um problema físico complexo em um modelo computacional, né, requer muito esforço. Porém, é bastante motivante, porque se transforma numa ferramenta extremamente poderosa de análise física, análise de problemas de engenharia. Bom, aqui nós temos um exemplo, falando de complexidade, né? A impressão que dá é que é um problema muito simples. Nós temos uma superfície líquida e vamos deixar uma gota desse mesmo líquido cair. Ela vai impactar e vai formar aí o que a gente chama de um splash, é uma coroa. Então, parece um problema simples, mas a modelagem desse problema não é nada simples. Observe os detalhes. E hoje já é possível, sim, a gente modelar isso matematicamente, computacionalmente, e simular esse problema. É o que nós vamos ver, então, no filmezinho seguinte. Tá aí, a queda da gota, a colisão, a formação da ascensão. Observa, compara a esquerda e a direita. Compare. Bom, isso é uma semelhança qualitativa, porém, existem também resultados mostrando a semelhança quantitativa. Isso aqui é um problema de engenharia bastante complexo, que é a quebra de um jato líquido em uma tubulação que está nessa região. Então, observe que esse jato está sendo injetado e aqui tem um escoamento da esquerda para a direita. E o objetivo é fazer com que esse jato líquido desintegre em gotas, porque essas gotas vão ter que evaporar e gerar um vapor que vai ser utilizado com uma dada finalidade na planta industrial. Observem que a malha que nós usamos para discretizar o domínio, ela tem refinamento variável e acompanha o próprio problema. Isso faz parte de um enorme potencial metodológico. Se eu tivesse com esse nível de refinamento, observe que a gente nem consegue ver as células nessa região escura, porque elas são muito pequenas. Se tivesse desenvolvido e resolver o problema como um todo, com esse nível de refinamento, não teríamos máquina suficiente para resolver. Então, isso aqui a gente chama de uma técnica de adaptatividade de refinamento, adaptatividade dinâmica de refinamento. Aqui é um problema interessante. Observe que a plataforma de cálculo é a mesma. E esses resultados que eu vou mostrar para vocês aqui foram desenvolvidos usando a plataforma por alunos de graduação. É um trabalho que nós chamamos de trabalho de conclusão de disciplina. Então, os alunos fazem as simulações, elaboram um relatório, seminário, e a motivação aí foi fazer uma simulação simplificada do rompimento da barragem de Brumadinho. Então, aqui está a barragem, em azul, e num dado momento, a gente inicia, então, isso é a condição inicial, a barragem está contida, aqui a lama está contida, aqui estão objetos que foram colocados de forma acadêmica, mas que nos dá uma ideia. Nós vamos mostrar que eles chegaram a conclusões bem interessantes, o poder de destruição dessa barragem. Então, no início, ela está contida,
e nós vamos simular o rompimento. Simplesmente a gente libera o anteparo que está aqui segurando, a gente retira o anteparo, e aí acontece o escoamento da lama, o reservatório vai esvaziando. Observe, então, a lama colidindo contra os prédios. Logo mais, a gente vai mostrar o poder de destruição disso. Aqui sobre outro ângulo. Observe que a lama se desloca ao redor e por cima dos blocos. E aqui está uma equivalência, né? Dependendo da distância que a gente coloca os prédios da barragem, o impacto da lama equivale a, por exemplo, a uma dada distância, né? Um bloco lá a 2 metros, vai receber um impacto equivalente a esse caminhão de 40 toneladas sobre um Fiat Uno. Né? Então, é um poder de destruição muito grande. A 5 metros, o impacto da lama num prédio é equivalente a você jogar 2 baleias jubarte em cima do prédio. Essas são conclusões que os alunos chegaram, né, fazendo simulações, usando a plataforma de cálculo desenvolvida aqui no laboratório. Bom, aqui está agora o problema de interação fluido-estrutura. Na tubulação ancorada por dunas, esse é o modelo icônico. Aqui vocês podem ver o escoamento está acontecendo da esquerda para a direita, e uma esteira turbilionar, uma esteira turbulenta que acontece após a tubulação. Observe o vigor da esteira, similar ao que nós visualizamos lá atrás da aeronave. Então, todas essas instabilidades fluidodinâmicas que vão colocar essa tubulação para vibrar. Nós vamos ampliar a vibração para mostrar nesta animação seguinte. Esta vibração, ela é promovida pela esteira turbilionar. Observa que ela vai ficar vibrando dessa forma, naturalmente ela vai estar sendo solicitada. Aumenta o estado de tensão e reduz a vida da tubulação. Bom, aqui agora, para a gente já ir encaminhando para o encerramento, nós vamos mostrar para vocês a solução de um problema de engenharia. É um problema que foi desenvolvido aqui na universidade no ano passado. A empresa chegou até a universidade com 2 desafios. O primeiro, o maior desafio era relacionamento empresa-universidade, né, que é um aprendizado muito rico, porém desafiador. E o que nós estamos visualizando aqui, então, é o modelo de uma carreta que está carregada de espigas de milho. Observem que as laterais da carreta, ela é composta por ripas, tá vendo? Tem frestas. E o problema é, quando essa carreta chega ao pátio, ela está carregada de espigas, e não é para fabricar farinha, é para fabricar sementes. Então, o lado térmico disso é muito importante, porque se as espigas, se os grãos ficam submetidos a uma temperatura de 40 graus, temperatura superior a 40 graus, por um dado tempo, então essas sementes morrem. E essas carretas chegam às dezenas no pátio e precisa enfrentar uma fila para descarregar. Então, pode acontecer que elas fiquem paradas por horas. E a preocupação deles era, olha, está no sol, vai aquecer. Mas o que a gente constatou com o desenvolvimento do projeto é que, na verdade, o efeito do sol é desprezível. O que é realmente importante é a respiração dos grãos. Então, imagine lá toneladas de espigas amontoadas. Então, os grãos vão respirar, e isso é um processo de transformação energética, energia química que está sendo transformada em energia térmica. Então, isso aquece. Né? Numa noite fria de Uberlândia, nós fizemos a instrumentação da carreta. De madrugada, a temperatura ambiente chegou a 5 graus, né? Surpreendentemente, foi um dos dias mais frios da cidade. E, para nossa surpresa, o registro é que a temperatura interna
no dia seguinte estava praticamente a 40 graus. Ou seja, o lado externo a 5 graus e o interior a 40 graus, mostrando que o efeito relevante realmente é a respiração dos grãos. Bom, o problema é o seguinte, queremos projetar um sistema que permite condicionar, arrefecer essa carga durante o momento em que ela está esperando para descarregar. A carga fica instrumentada durante a viagem, para saber qual é a temperatura, e no pátio também está instrumentada. Então, a empresa sabe o momento em que a temperatura está elevando, aproximando de 40 graus, então a carreta tem que ser levada para um possível local de arrefecimento, e este foi o objeto do projeto, né? Que eles queriam o seguinte, olha, estudem e projetem um sistema que seja de construção barata, que seja seguro e que seja eficiente para a finalidade. Qual é a finalidade? Controlar a temperatura da carga, o interior da carga. Então, observe que nós temos aqui um meio poroso, as espigas ficam empilhadas. Qualquer ideia que a gente tivesse aqui, para arrefecer, passa por um princípio. Nós temos que injetar ar a uma temperatura suficientemente baixa para que o fluido escoando, permeando a carga de espigas, vai retirar a energia térmica. E aí, nós vamos, então, diminuir a temperatura das espigas. Então, essa é a ideia. Fizemos, então, um conjunto de... Primeiro, tivemos que modelar o escoamento em um meio poroso, onde tivemos que idealizar como fazer essa injeção do fluido lá dentro. E a cada ideia, a gente modelava matematicamente e simulava para ver os resultados. A primeira ideia foi colocar tubos perfurados no centro, na vertical, e ventiladores forçando o ar para soprar o ar através dos tubos perfurados. Imagina que um tubo lá dentro da carga e o ar saindo por aqui assim, ó, permeando a carga. Bom, atendeu termicamente. Quando apresentamos a solução, eles disseram, tudo bem, termicamente está atendido, porém, do ponto de vista operacional, não é possível, porque essa carreta tem também outras finalidades, além de transportar espigas. Aí vem as restrições operacionais de desenvolvimento de um projeto. Bom, foram muitas buscas de solução fazendo os experimentos computacionais, tá? Não teve nenhuma modelagem material, né? Foi tudo modelado matematicamente. Esta, então, foi, depois de uma série de simulações, nós chegamos a essa proposta de solução. Aqui nós temos a metade da carreta. Isto aqui é uma capela. Aqui são lonas. E aqui nós colocamos, então, os ventiladores. Tivemos que determinar o número de ventiladores e a potência de cada um, simulando o escoamento através da carga. E, inclusive, enfrentando a resistência da passagem do ar pelas ripas. Isso aqui é uma resistência alta. Então, observem que a lona, ela fica ancorada até aproximadamente a metade da carreta, de forma que a gente insufla o ar por cima, e o ar permeia, então, as espigas e sai pelas frestas embaixo, naturalmente transportando a energia térmica e arrefecendo a carga de milho. Então, foram feitas aí dezenas de simulações para chegar até a solução possível, né? Em engenharia, dificilmente a gente chega ao ótimo absoluto, a gente chega a otimizar, mas não a um ótimo absoluto. Bom, isso aqui é para mostrar aí um pouco das simulações. O que vocês estão visualizando são as linhas de corrente passando aí pelo interior da carga e saindo pelas frestas. Bom, após todas as simulações, nós partimos então para a construção do protótipo. Aqui está o protótipo construído, ele está aqui sendo montado, aqui está a lona, e na imagem seguinte nós temos o caminhão, que já erguemos o sistema, o caminhão foi colocado então aqui embaixo, ancoramos as lonas, e então ligamos os ventiladores. Observem que, devido ao tamanho dos ventiladores, os ventiladores têm aproximadamente 1,5 metro de diâmetro, e
um peso total de em torno de 1 tonelada. Observe a ancoragem através de cabos. Não pode ser uma ancoragem rígida, porque esses ventiladores vibrando vai, então, fadigar e, num dado momento, vai romper. Então, após as simulações fluidodinâmica, foi preciso, então, fazer toda a simulação estrutural, incluindo a forma de ancorar, para que isso não viesse a vibrar. Né? Algumas dezenas de simulações foram também realizadas, porque embaixo dessa lona nós temos as treliças, porque tinha que ficar leve, porém, não podia vibrar. Então, chegamos à conclusão da geometria, foi construído, ligamos os ventiladores, funcionou. A parte térmica funcionou melhor do que conseguimos mostrar na simulação, porque a gente foi conservador. E a parte de vibração, a gente ficou impressionado, porque não observamos nenhum movimento do sistema. Então, observem que foi um problema de engenharia bastante complexo, resolvido integralmente com dinâmica dos fluidos computacional e também análise estrutural computacional. Então, esse é um exemplo que a gente está apresentando para vocês de engenharia que foi resolvido com experimentação computacional. Aqui a gente coloca os agradecimentos, né, às agências de fomento, à nossa instituição, e muito em especial à Petrobras. Né? E para finalizar, eu queria mostrar aí para vocês, né, o lançamento aí do nosso livro sobre escoamentos turbulentos. Né? Segunda-feira vai estar sendo entregue para a gráfica. É isso, pessoal, que a gente queria apresentar para vocês, tá? E aí a gente abre aí para perguntas. Pessoal, perguntas no chat. Pode ir. Pessoal agradecendo aí da palestra. Coordenador do curso, falando excelente palestra, professora Juliana, perfeita. Alguma pergunta, meninos? Fiquem à vontade, pessoal. Tá? Não tem nenhum problema, porque as perguntas são condizentes com o nível de cada um. Tem gente que está começando, tem gente que está terminando, então fiquem à vontade. Arthur, professor Arthur, pode perguntar. Eu tenho uma breve pergunta. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a excelente apresentação aí do professor Aristeu, né? Dizer que ele é muito bem-vindo e quando, lógico, passar todo esse período de pandemia, né? Podemos aí aguardar uma visita, né, ao nosso campus. Eu tenho uma seguinte, na verdade, não sei como é que eu coloco essa pergunta. Eu também trabalho com modelagem, mas, assim, no início, né, quando a gente olha, às vezes, com nossos estudantes, você vê que eles ficam, às vezes, assim, com algumas dificuldades na formulação do problema, certo? Certo. E a minha questão é: que dicas o professor Aristeu, aí, na sua experiência, poderia dar para que a gente sabe, né? Modelo, se entrar qualquer coisa, sai qualquer coisa também. Que dicas ele daria para que a gente também não comece a gerar, como é que eu posso dizer ali, de maneira assim, bem direta, assim, para que a gente também não comece a gerar, assim, ficção científica, né? E não algo de fato assim plausível. Seria muito mais nesse sentido. Não sei se me fiz entender. Mas Sim. aí, muito obrigado e foi excelente a palestra, professor. Viu? Um forte abraço. Obrigado, Arthur. Sua pergunta é bastante pertinente, tá? Isso é uma atividade que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não venha, para que a gente desmistifique, na verdade. Veja que a gente pode mostrar para os alunos a utilidade da modelagem, desde problemas muito simples até problemas com a complexidade desses que a gente mostrou na apresentação. Nos nossos cursos de graduação, a gente trabalha com uma sistemática que é fazer com que o aluno desenvolva um projeto na disciplina. Por exemplo, modelar um sistema de amortecimento. Aí nós começamos a trabalhar com eles
no nível do aluno de graduação. Se você pega lá um cilindro e um pistão, justo, coloca um gás, libera esse pistão e deixa ele, então, cair com o peso próprio. Essa é a primeira pergunta que a gente faz para eles, né? O que vai acontecer? Então, eles já respondem, olha, ele vai descer e vai parar numa dada posição. Né? Então, a gente oferece isso como um tema de trabalho de conclusão da disciplina. E eles ficam preocupados, será que eu consigo resolver isso? Olha, o desafio que a gente se propõe na disciplina é, ao chegar ao final, vocês vão estar resolvendo esse problema. E outros similares, como a simulação aproximada do rompimento da barragem de Brumadinho. No probleminha cilindro-pistão, a gente consegue resolver esse probleminha, né, com algumas dezenas de linhas de programação. Ou seja, passa por uma modelagem matemática física, em seguida uma modelagem matemática diferencial, e aí, creiam, a gente passa pela equação da continuidade, por equação de Navier-Stokes, equação da energia, e para esse probleminha simplifica, e aí eles ficam um pouco frustrados, porque o problema, o modelo final fica muito simples, mas que cabe em um curso de engenharia, né, a nível de graduação. Então, Arthur, a gente consegue simular problemas de engenharia, como simular o escoamento sobre uma tubulação estacionária, avaliar qual é o arrasto, compara isso com os dados experimentais. Né? A partir deste probleminha que eu te coloquei, eles chegam a simular, inclusive, a passagem de um automóvel por uma lombada. Aí eles desenvolveram o modelo, chegaram até a minha sala, preocupados, porque após passar pela lombada, o carro deles estava gastando uma dezena de ciclos para amortecer. E eles falaram, olha, meu carro vai capotar. Falei, olhem bem os dados que vocês estão escolhendo. Entrem em uma empresa fabricante de amortecedores e escolham os dados corretos. 2 dias depois, eles voltaram muito felizes, porque o amortecedor deles tinha amortecido a passagem pela lombada em 2 ciclos, porque os dados agora estavam bons. Então, Arthur, com esse tipo de sistemática, você abordar com os alunos problemas mais simples e com graduação de complexidade que vai avançando à medida que aqueles que se afinizam passam pela iniciação científica, pelo mestrado, doutorado, e aí a gente vai aumentando o grau de complexidade. Então, a dica que você nos pediu e que a gente pode passar é isso, trabalhar com os alunos com projetos que cabem num curso de graduação, para não deixá-los desesperados, mas, ao contrário, eles têm que se motivar, e vai aumentando a complexidade à medida que vai avançando no curso. A gente começa por resolver um escoamento muito simples, que é um escoamento conhecido como escoamento de Poiseuille, escoamento desenvolvido num tubo, tem solução contínua, um escoamento de Couette, que você pode modelar o movimento de uma esteira numa máquina de coletar grãos. Então, isso é uma dica importante. Você precisa estar sempre associando um problema simplesinho, retirando isso de um contexto complexo. Uma máquina seletora de grãos. Tem lá uma sapata que vai movimentar. Ali você consegue calcular a potência de movimentação dessa sapata usando uma solução contínua. Ou seja, pegando toda a modelagem matemática, simplificando para esse problema e chegando ao cálculo da potência. Então, isso é muito importante. É você dizer que é possível, na graduação, você partir dos fundamentos, chegar à solução. E o que motiva muito aos alunos é mostrar para eles, olha, eu consigo calcular a movimentação da sapata. Eu consigo calcular o quanto de energia está sendo transformada na movimentação do sistema pistão-cilindro. Ok, Arthur? A gente poderia continuar falando sobre isso muito tempo, mas vamos debater outros tópicos, possivelmente. Próxima pergunta.
João Barros perguntou, professor, boa noite. Qual o desafio para implementar as simulações até mesmo na graduação? Acho que é a mesma, basicamente, bem parecida a pergunta do Arthur, né? Então, Arthur, em parte a gente já... Quer dizer, quem foi João. João. Em parte já respondemos, João, com a pergunta do professor Arthur. E a ideia é essa, a gente partir de problemas simples e vai aumentando o grau de complexidade. Agora, muito importante, mesmo nos problemas simples, já são problemas de engenharia. Né? Como eu comentei o caso da sapata. Sapata de uma máquina coletadora, a peneira tem que se movimentar na horizontal, tem que transladar. Portanto, vai ter ali uma sapata de lubrificação. E eu quero calcular qual é a potência necessária para movimentar essa sapata. Né? Num curso de graduação, a gente consegue fazer esse cálculo. Próxima pergunta da professora Juliana. Há alguma pesquisa no momento com a Petrobras? Em que tema? Então, aqui no laboratório, nós temos algumas ênfases. Temos uma ênfase em modelagem de escoamentos multifásicos, que é aquele caso do exemplo que eu mostrei, onde tem um jato líquido sendo atomizado. E por que eles precisam dessa atomização? Porque o gás que está vindo da esquerda para a direita e que impacta sobre o jato de líquido é um gás muito ácido, é um gás corrosivo. Então, eles precisam de injetar na tubulação um neutralizador. E ele precisa estar na forma de vapor. Então, a modelagem, o que a gente objetiva ali com a modelagem? É saber qual é a relação da vazão de gás que impacta sobre o jato, de forma que a gente consiga otimizar a atomização. Quebrar o mais rápido possível aquele jato líquido em gotas pequenas. A palavra atomização não é boa. Né? É a quebra em gotas. Como existe ali o gás está a uma temperatura elevada, essas gotas vão evaporar. E aí você forma ali um vapor de amônia, que vai neutralizar a ação corrosiva do gás. Com isso, aumenta a vida da tubulação. Então, esse é um exemplo da necessidade da empresa de ser capaz de modelar problemas, né, com esse grau de complexidade. Uma outra linha que a gente desenvolve também aqui no laboratório é a área de combustão, reações químicas. A outra linha, que também é de muito interesse da empresa, é a linha de interação fluido-estrutura. Num dado momento, né, nós recebemos uma ligação do nosso principal correspondente dentro da Petrobras, e ele nos diz o seguinte: olha, fui chamado para sair, né, correndo para uma plataforma, porque tem um flare que está vibrando de forma muito maluca. Flare é aquela tubulação que joga gás na atmosfera, porque ele não pode ser armazenado ainda, então ele é jogado na atmosfera. Então tem uma tubulação muito alta, onde o gás é liberado a uma dada altura, para não contaminar a plataforma. E os engenheiros que estavam na plataforma observaram que a vibração era tão intensa que eles temiam que o sistema fosse desabar. Bom, e o que ele nos pediu foi o seguinte: olha, é possível fazer rapidamente uma simulação para nos ajudar a identificar qual é a causa da vibração? Isso foi há uns 3 anos atrás. Então, a resposta que foi dada é não. Não conseguimos simular ainda. Bom, aí poderia ter uma dificuldade grande, que era dizer o seguinte: então, para que serve o que vocês estão fazendo, né?
se você não consegue simular o problema. Mas a visão dele foi diferente. Quer dizer, então, isso significa que nós temos que investir mais nos desenvolvimentos para que a gente chegue, no tempo mais curto possível, a simular esse problema, porque não é a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer. Né? E o que a gente diria é que hoje nós já estamos habilitados a simular o problema, de forma integral. Então, essa é uma linha também de grande interesse da empresa, interação fluido-estrutura. Né? É o escoamento que coloca uma tubulação ou um sistema para vibrar. Isso pode vibrar de forma descontrolada. Então, essas são algumas das principais linhas, né, que a gente trabalha. E, é claro, em escoamentos industriais, a turbulência está sempre presente. Né? Aplicações com escoamentos laminares são muito raras. Né? A regra é a turbulência. Então, esse é um dos temas principais de desenvolvimento aqui do laboratório, que é a modelagem da turbulência. Que a gente está colocando aí no livro que está sendo lançado. Outra pergunta, professor, professor Alessandro perguntou, professor Aristeu, parabéns pela palestra. O escoamento em meio poroso foi utilizando o modelo de Darcy ou Stokes-Brinkmann? E como foram as considerações do tensor de permeabilidade? Como foi a caracterização do meio poroso? Ok, ótima pergunta. Então, a gente utilizou uma formulação que ela é bem mais completa que Darcy, mas são correlações. E para a calibragem dessas correlações, nós tivemos que fazer a caracterização do meio poroso. Para isso, um grupo de alunos, observe, Arthur, um grupo de alunos de graduação que foram envolvidos no projeto, foram para a empresa, com uma caixa de alguns metros cúbicos, pegaram uma amostra de espigas, preencheram a caixa, subiram em cima e começaram a pisotear para compactar, na expectativa de que esse processo pudesse aproximar o processo de compactação criado durante a viagem da carreta. Uma vez compactada, então, eles preencheram aquela caixa com água, determinaram, então, o volume de água que foi acrescentado, e aí determinaram qual é o volume de poros. Com isso, conhecendo o volume de água e o volume total, eles determinaram a porosidade, que é uma das informações para a gente modelar o meio poroso. Outras grandezas que tivemos também que determinar foram grandezas termodinâmicas, tipo capacidade térmica da espiga. Ora, é um meio composto. Tem palha, tem grãos, tem sabugo. E aí nós tivemos que ir para a literatura, buscar o que já existia, né? Já encontramos algumas características termodinâmicas de cada um desses componentes, fizemos as contas para combinar e achar as propriedades da espiga como um meio composto. E aí nós tivemos que desenvolver também outros experimentos, como para determinar a capacidade térmica, porque nem tudo nós achamos na literatura. Então, essa mesma caixa que eles mediram a porosidade, nós preenchemos com espigas, lacramos, colocamos. Quer dizer, uma das grandezas que nós tivemos que determinar era a potência de transformação biológica. O que a gente quer dizer com isso? É o quanto de energia está sendo, energia química dos grãos, estava sendo transformada em energia térmica. E para determinar isso, a gente teve que instrumentar, nós colocamos lá os sensores de temperatura no interior, fechamos, de tal forma a eliminar efeitos do tipo convecção forçada, externa,
E medimos a curva ao longo do tempo da temperatura em vários pontos da caixa. Levantamos a média e, através da derivada dessa curva, nós conseguimos, então, determinar grandezas termodinâmicas do tipo a potência de transformação biológica. Né? Com essa potência de transformação biológica, a gente alimentava, então, a equação da energia, dizendo o seguinte, olha, a temperatura lá dentro vai aumentar. Por quê? Porque tem uma potência de transformação biológica, que a gente, então, disseminou isso como se fosse homogeneamente distribuído na carga. Então, teve, sim, uma quantidade importante de experimentos para que a gente pudesse alimentar o modelo computacional. E aí a gente poder simular, então, e tivemos também que fazer a validação, né, para a gente poder confiar no modelo desenvolvido, o modelo computacional desenvolvido, nós tivemos que fazer a validação. Por isso que nós instrumentamos a carreta em uma noite inteira. Então, a temperatura externa foi registrada e a temperatura em uma rede de sondas colocada no interior da carga também foi registrada ao longo do tempo. Fizemos a simulação com a temperatura ambiente variando com a mesma curva da experimentação material e obtivemos como resposta a distribuição de temperatura ao longo do tempo nas posições das várias sondas. E aí nós comparamos. E, inclusive, tivemos que determinar se o regime do escoamento no meio poroso era laminar ou era turbulento. E como é que nós fizemos isso? Essa mesma simulação nós fizemos acionando e não acionando a modelagem da turbulência. E o resultado da simulação que melhor fechou com o experimento material foi no regime laminar. Naturalmente que era convecção natural. Quando nós fizemos a simulação com os ventiladores, aí nós somos conservadores, nós assumimos que o regime era laminar. Mas eu, pessoalmente, tenho a convicção de que o regime ali já é turbulento, porque nós estamos forçando o ar com os ventiladores. Por isso, após o protótipo ser desenvolvido, os resultados obtidos já no campo da empresa foram melhores que os simulados, ou seja, a gente trabalhou a favor da segurança. Continuando com as perguntas, professor. Sim. Anthony Mello perguntou, as normas da ABNT podem ser empecilhos para a utilização de simulações computacionais quando estamos buscando modelos otimizados? Não diria que as normas são empecilhos, né? Mas a gente precisa cuidar, porque às vezes as normas podem ser muito conservadoras. Vou dar um exemplo. Um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos resolveram esse problema da vida útil de tubulações ancoradas no fundo do mar. A norma americana dizia, quer dizer, através da norma, eles concluíram que aquela tubulação teria uma vida de 6 meses. Mas com a modelagem, eles concluíram. E tudo muito bem validado, tá? Eles concluíram que a vida da tubulação era de 300 anos. Ou seja, não ia romper nunca. No entanto, pelas normas, eles tinham que, na verdade, já substituir aquela tubulação, porque 6 meses é pouco tempo. Né? Poderia romper e não ter o tempo, né, de substituir. Então, não diria que as normas são empecilhos, mas à medida que nós aperfeiçoamos as modelagens, nós podemos ser menos conservadores à medida que a gente confia mais e mais com a modelagem. Agora, esse é um grande desafio para a CFD, é a confiabilidade. Né? Porque o objetivo, tem um relatório
não muito antigo, que foi elaborado por um grupo de pesquisadores americanos. Esse relatório foi enviado para o presidente da República, de então, que era o Obama. E a gente teve acesso ao relatório. Ele foi divulgado publicamente. E ali se colocava a importância, o relatório integralmente sobre modelagem e simulação. A maioria do relatório era modelagem e simulação em escoamentos, mas tinha também outros aspectos da modelagem. E o que eles colocavam ali, pedindo atenção para a direção do país, a importância da modelagem e os maiores desafios. Entre eles, o maior desafio que eles apontam é a confiabilidade. Não que não seja confiável na atualidade. É que o objetivo que eles colocam é o seguinte, olha, atualmente, antigamente a gente fazia os testes das aeronaves, as campanhas, a instrumento aeronave coloca em voo, com os engenheiros lá dentro, para fazer os testes, identificar causas de problemas e corrigir. Então, 100% das campanhas eram executadas no ar. Hoje, 40% das campanhas é executada no ar. E com o aumento da confiabilidade, o que se pretende é chegar a 100% computacional, 0% de campanha no ar. Ou seja, vejam que isso é o desafio. Tá? Podemos continuar fazendo as nossas viagens aéreas, mas o desafio é chegar a 0% de campanha no ar. Isso com o aumento da confiabilidade. Continuando as perguntas, professor. O professor Arthur voltou a perguntar aqui, quais métodos de análise de sensibilidade de parâmetros de entrada o senhor recomenda? Sensibilidade de parâmetro, né? Não é bem uma área, Arthur, que nós temos competência para responder. Agora, o que nós procuramos fazer, por exemplo, no projeto do arrefecimento da carreta, foi buscar ser mais conservadores. Então, a gente fazia análise puramente algébrica, dizendo, para ser conservador, o que eu tenho que fazer com esse parâmetro? Eu tenho que aumentar ou eu tenho que diminuir? Então, esse tipo de análise que a gente chegou a fazer, sem grandes rigores, tá? Em termos de métodos de análise de sensibilidade. Isto eu respondo para você de forma limitada, porque não é uma área que a gente tenha realmente competência. E o professor Arthur perguntou também se o seu livro é disponível na forma de e-book. Ainda não, né? Por enquanto, só em papel, mas o próximo passo vai ser disponibilizar na forma de e-book. A gente vai buscar identificar aí alguma editora que se interesse por esse tipo de edição. Tá bom, professor. Muito obrigada novamente aí pela palestra. E gratidão sempre aí por transmitir esse conhecimento, por tudo. Obrigada, professor. Obrigado a vocês pela atenção, tá? E, bom, até um desses dias onde a gente possa se encontrar aí de forma mais próxima. Né? Se Deus quiser. Boa Quem noite. sabe na próxima o senhor vem até nós. Vai ser um prazer, Mariana. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.